Espelho meu, espelho meu. Este é um espaço de conversa real. Sobre relação, intimidade e vida partilhada. Entre o que vemos no outro e o que se revela em nós. Não temos respostas prontas. Aqui falamos com presença, escuta e verdade. Porque a relação não serve para nos completar, serve para nos revelar. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio de Espelho Meu, Espelho Meu. Hoje vamos falar sobre um tema que pode muito bem transformar as vossas relações. Esse tema é os espelhos. Então, as relações, elas podem ter dois caminhos. Podem ser o desafio e ter um fim, porque as pessoas não entendem o porquê de o outro ser assim com elas, e não estamos a falar de relações tóxicas, ok? Nada disso. Estamos a falar apenas de situações em que nós achamos que o outro está contra nós e não está. Ou pode ter o caminho de percebermos como é que este espelho que está à nossa frente nos pode ajudar no caminho da transformação. E é exatamente aí que as relações são altamente transformadoras, que é de facto no momento em que eu deixo de ver o outro como um ataque para comigo e começo a ver, ok, tem a sua cota parte de responsabilidade às vezes por certos momentos em que pode ser um pouco mais assertivo ou agressivo às vezes, mas também há qualquer coisa que eu tenho que olhar e não estou a querer ver. O que é que tu achas? Sim, aqui a chave neste entendimento dos espelhos é conseguirmos olhar para os momentos não como acusações, mas como percepções de que, ok, o que aqui está a acontecer é algo que eventualmente está relacionado com o meu passado. Ou seja, se eu sou muito apegado e procuro muito o contacto, isto significa, e a outra pessoa começa a ficar um bocado saturada disso, não é? Porque precisa do seu espaço. Isto eventualmente, essa rejeição da outra pessoa não é ela não querer ou ela não gostar de mim, é eu conseguir olhar para mim e ver, ok, o que é que eu estou a colocar nesta relação, que é uma dependência quase que vem da criança que eu fui. Quase não. Provavelmente vem de como cresci enquanto criança, que é essa dependência de eu preciso de ser visto, eu preciso de ser amado, eu preciso de ser aceito pelos outros. Então, o quanto é que eu não me estou eventualmente a aceitar a mim mesmo, não é? E a amar-me a mim mesmo o suficiente para que isso seja realmente o suficiente para eu poder estar bem comigo e tenha que ter a validação constante dos outros e por isso esteja sempre à procura desse afeto que acaba por saturar o outro. Algo que podia ser maravilhoso começa a ser desgastante. Sim, e nós não estamos a querer dizer também que de facto os espelhos são fáceis, porque no início de relação, não é? Existe primeiro a parte bonita, a paixão e todo aquele enamoramento, não é? Mas depois começa a existir estes espelhos, não é? Mais claros daquilo que o outro tem para trabalhar, não é? Porque no fundo, e aqui explicando um pouco, nós quando vamos para uma relação, nós não vamos para uma relação sozinhos, nós e o nosso sistema, não é? E tudo o que ele envolve. Então, quando eu vou para uma relação, o outro vai inevitavelmente mostrar-me algo do meu passado e que eu não estou a ver. E é por isso também que todos nos atraímos, não é? Há algo em ti que fez com que eu me atraísse para ti e vice-versa, não é? E é aí que está o espelho perfeito. Então, ninguém disse que é fácil, não é? No início, quando tu começas, ok, calma, isto é ferida. Começas a ficar assim um bocadinho, ok, como é que eu vou lidar com isto? Como é que eu faço? Não é? Queres partilhar um pouco como é que foi para ti a primeira vez, se calhar, que percebeste isto, não é? Sim, se calhar o exemplo talvez mais claro foi este relacionado com o que eu mencionei há pouco,
em que, portanto, da tua parte também, em que quando eu era assim mais exigente com a relação, mais exigente com presença, com afeto, com tudo mais, ativei uma ferida em ti, não é? E tu, ok, retraíste, mas para além disso, depois começaste a conseguir verbalizar e a trabalhar o que é que estava a ser ativado em ti. Que era essa questão do, ok, esta exigência que vem do meu passado faz-me encolher, faz-me ficar pequena, faz-me ter receios e tudo mais. Sim. No fundo estavas-me a mostrar a ferida que tenho para com a minha mãe, não é? Da exigência, e então é duro, porque de repente começamos a reviver tudo aquilo que fugimos, não é? Inconscientemente. Depois, obviamente, quando vais trabalhando já não estás em fuga, não é? Mas no início, de repente, parece que, ok, mas espera aí, eu voltei lá atrás, não é? Sim. E achava que na relação, para mim, foi o podermos realmente começar a falar disto olhando de cima e não no tu és isto, ou tu estás a ser isto e estás-me a provocar isto e és tu que... e não é, ok, eu sinto-me assim, porque é que eu me sinto assim? Quando, pronto, a base é aquelas pessoas têm que gostar de si e têm que gostar um do outro e não, quando eu digo há um ataque, não há nenhum ataque físico. Se houver ataques físicos e tudo mais, aí já é uma responsabilidade. Certo, mesmo verbais agressivos, a responsabilidade é do agressor. Não é? Claro. Não estamos a desresponsabilizar ninguém. Mas estamos a falar aqui de desencontros que tantas vezes levam a que casais também cheguem a separações porque nunca trabalham isto e nunca olham, na realidade, para si e para o que é que aquela pessoa lhe está a trazer. Sim. E depois é a comunicação. Sim. É a falta de comunicação. Às vezes o desencontro é a falta de comunicação, nem sequer é comunicação verbal agressiva ou não verbal. Não há comunicação. Falta de comunicação saudável sobre o que se está a sentir. Não é? Portanto, ficamos na criança que não sabe comunicar os seus sentimentos, não sabe verbalizar o que sente, não sabe quase fazer uma autoanálise ou uma análise com o outro. E tantas vezes muitas pessoas conseguem encontrar na psicologia algumas destas ajudas, eventualmente se ambas as pessoas do casal conseguirem fazer este trabalho, chegam lá, mas tantas pessoas que não chegam porque ficam na acusação e na falta de comunicação sobre isto. E algo tão simples, eu não percebo nada disto, é algo tão simples que agora parece realmente um erro crasso nas relações não se olhar para isto, porque vamos ter todos, ainda hoje temos sempre momentos em que temos esses triggers e depois sentimos, ok, senti-me pequeno, ou senti-me intimidado, ou senti raiva, não sei o quê. De onde é que isto vem? Porque não é com esta pessoa, não é? Não é o que ela me queria dar ou o que eu queria dar-lhe a ela. É algo que vem de trás, é algo que vem provavelmente de coisas que eu preciso de trabalhar, de coisas que eu preciso me livrar ou de transformar, certo, ou de usar de outra maneira. Queres dar mais algum exemplo para os ouvintes? Aqui o exemplo que estavas a dar de quando me trazias esse afeto, não é? Por muito pouco, e vou pôr entre aspas, por muito normal que fosse, para mim não era normal, porque eu não o tive, não é? Então eu não sabia como até receber esse afeto, não é? Então esse é de uns bons exemplos do maior espelho de um dos espelhos que a relação nos trouxe e que de facto consegui ir transformando, que é essa capacidade de receber. E muitas vezes quem vem de mães guerreiras e exigentes, esse lado mais afetuoso normalmente fica para trás, não há tempo para... Na batalha não há tempo para abraço, é sempre diferente. Então, no fundo, essa incapacidade minha de receber trazia-me esse não me tragas isso, porque eu não quero, não sabia, não é? Não sabia como gerir isso, como receber isso. Então eu sinto que sim, por um lado podia ser algo que
tu tinhas que trabalhar também na mediação, não é? Na não dependência, mas por outro lado também da minha parte, o meu espelho, portanto, por isso é que é o que eu vejo em ti que se revela em mim, porque isto Tem sempre duas tem, faces, não tem é? sempre as duas faces e é isso mesmo, até que ponto eu não estou fechada, Certo. não é? Certo. E é no encontro desse equilíbrio, né? Porque muitas vezes, ok, eu ser uma pessoa afetuosa é algo que pode ser positivo, não é? É Claro. algo que. E tu seres alguém que é capaz de estar feliz por si só é algo positivo. Sim. Mas levado a ambos os extremos, ou demasiado ou muito pouco, vai ser sempre mau para o eu, não é? E é aí portanto, que está a magia depois de nos comunicarmos. Essas coisas começam todas a encontrar um equilíbrio. Eu fico feliz, tu ficas feliz, porque tu começas a ser mais receptivo, eu começo a ser mais consciente destes movimentos, né? Do que é que eu estou à procura. Não, calma, vira-te para dentro, olha para ti, medita, sei lá, vai passear, vai para fora, não é? vai curtir a vida contigo mesmo, fazer o que tu gostes, porque já está, ou seja, já começas a apanhar-te, tipo, ok, já estou se calhar muito overwhelmed pela vida e começo a virar-me para ali para me sentir bem, para sentir algo, mas depois faço um overwhelm ou um sobrecarregar à outra pessoa e que não é isso que se quer, e tu de igual forma, ou seja, tu tão overwhelmed que já nem consigo receber nada de ninguém, fecho-me aqui em copas. Está tudo cheio, não é? Tipo, não dá para e nem dou a oportunidade de realmente, ok, mas se eu me permitir receber, se calhar até me permite receber ajuda. Sim. E ficar menos sobrecarregada. Ajuda, é? E agora já pedes ajuda e tudo mais. Sim. Mas é interessante também, e é isto que nós queremos passar, que é, no início, nós estamos no meio do mar. Sim. Estamos no meio do oceano. E até chegarmos a terra firme, isto vai parecer que estamos sempre mais uma coisa, ou seja, não é um caminho e não queremos transmitir essa ideia que isto é super fácil, isto apanhamos logo e não, isso não é. Não é. Quer dizer, pode ser se os relacionamentos, se a atração dos relacionamentos já for de um patamar mais consciente, nessa vibração. Sim. Talvez um dia tragamos aqui alguns convidados para falar dessa manifestação desses relacionamentos já conscientes, não é? Sim. No nosso caso foi uma construção, portanto não nos atraímos de forma consciente, não é? E acho, só para dizer, acho que até ficámos se calhar juntos no início porque sentimos quase que, ok, eu estou aqui a ser preciso, a ser necessário, porque estávamos a cuidar do trauma de um do outro, sim, não é? Sim, sem dúvida. Sentíamos válidos por isso. Sim, sentíamos ao serviço um do outro e estava tudo certo, não é? E eu sinto que foi isso que também nos levou até aqui, que nos trouxe até aqui, e agradecemos muito por estarmos nesse serviço e agora percebemos, ok. Voltando ao primeiro episódio, éramos os tais guerreiros a lutar e a ajudar o outro e a levantar um ao outro. E aquela nós contra o mundo, não é? Nós contra o mundo. Portanto, vejam o primeiro episódio se não viram. Sim. Porque trabalha muito bem também este tema. Mas é isso, ou seja, os relacionamentos, ou tu cresces, como é o nosso caso, não é? O nosso exemplo, ele só pode ser para casais que querem mesmo crescer juntos e evoluir juntos, não é? Agora, é verdade que há casais que quando se encontram, claro que há sempre feridas e etc, mas já se encontram nesse lugar de, ok, eu já sei o que é que tu me trazes, ok, eu já sei o que é que tu me trazes, não é ainda nesse lugar de construção de mais uma coisa, mais outra coisa, até chegar, ok, eu já consigo ver mais com mais clareza, eu já consigo chegar lá, não é? Então isto é um caminho. Mas eu também gostava aqui de falar uma coisinha que era, nem tudo o que nós espelhamos é sombra. Certo. O mais normal é falarmos dos casos difíceis, mas muitas vezes espelhamos luz, não é? Falam sobre isso. Sim, ou seja, muitas vezes nós também mostramos ao outro, e eu sinto que também já nos mostramos um ao outro as potencialidades que temos em nós, mas que também não estamos a ver, não é? Eu sempre disse que tu tinhas disse mesmo, e guiava-me por ti, não é? Fazia-te uma pergunta e a tua resposta tinha logo um quê de intuição, não é? Sempre disse, tu tens uma intuição muito aguçada e eu sei exatamente quando é e quando não é contigo,
no imediato, não é? Obviamente que eu consigo buscar as respostas para mim, mas o meu processo tem que ser mais deixar a onda e depois. Mas quando eu quero algo imediato, eu já sei que o teu campo vai dizer sim ou não. Sim. E eu sempre disse isso, só que de certa forma tu te foste sempre descredibilizando. Não é por aí, isto sou eu, isto é a minha mente, isto é. E se. Não é? Sim, é muito isso. É ver a crença do outro em mim e eu próprio não ser capaz de ver essa potencialidade. Felizmente lá fui acreditando e avançando mesmo com descrença e hoje em dia sim sinto-me mais confiante nessa intuição e nessa capacidade de tomar essas decisões com o coração, não é? Que eu nunca pensei que fosse algo que eu pudesse dizer um dia, mas essa capacidade de sentir que era algo que eu, isto não posso decidir assim as coisas, eu tenho que fazer um Excel e decidir as coisas, ponderar, fazer contas e depois acabar por não decidir nada e perder o comboio e ficar na mesma e pronto. Ou confiar na vida e confiar em ti. Sim, o paralelo agora é esse, ser capaz de dar esse shift e sentir-me muito mais feliz por ser capaz de confiar em mim mesmo e dar esse espaço. E por vezes são coisas que se provam, ok, era mesmo isto e era mesmo por aqui, porque raio é que eu ainda duvidei, e por outras podia ter sido aqui um bocadinho diferente, podia ter sido um bocadinho mais ponderado, mas nunca seria caso para, como antigamente, bloquear. Eu acabava por me auto-bloquear, não é? Sim, tu travavas e pronto, e ficavas na inércia, na procrastinação, como se chama, não é? Mas na verdade não é procrastinação, é mesmo eu bloqueio. Sim. Eu bloqueio o meu fluxo, eu próprio bloqueio o meu fluxo, não é? Exato. E eu sinto que o que me trouxeste foi sempre o que tu trazes é bom, confia, não é? Essa fé, essa confiança Sim. em mim, não é? Que eu sinto que eu sei que o que trago é bom, mas, né? Sempre tinha ali um mas de será mesmo? Será que isto é mesmo assim? Será que o que eu trago é bom? Não é? Sempre a minha insuficiência, não é? E tu trazias, não, tu já és suficiente. E eu sempre ali na insuficiência, e porque ainda falta mais isto, e porque ainda falta mais aquilo, e tu dizias, mais um curso para quê? Não é? E não era tipo... Não é que o curso não fosse bom, era porque com o curso adiavas o pôr em prática o resto. Certo, integrar o pôr em prática, com esse medo, sim. E sempre esses medos e sempre essa procura, então eu sinto que esse espelho bom que tu me trouxeste foi essa confiança, não, confia em ti. O que tu já é suficiente, já é bom. E já temos, e com estes espelhos bons que também já temos trazido a nós, eu sinto que também já temos evoluído aqui bastante a vários níveis, seja a nível individual, seja a nível da nossa família, não é? Com as nossas filhas, nós percebemos até por elas, não é? O ambiente que era, o ambiente que está, então está muito melhor. Havia muita confusão, havia muita crítica, muita chateação, não é? Como eu digo às vezes. E eu sinto que todas estas transformações que também nós temos abraçado e todo este confiar no fluxo, não é? E nos escolhermos a nós, porque o medo era sempre, se eu faço mais isto, vou deixá-las para trás, não é? Se eu faço mais aquilo, não vou estar presente para elas. Não, mas quando eu estou presente, eu estou presente, não é? E quantas vezes falamos disto, espelhos na relação, mas não é a relação de casal apenas. Quantas vezes não são os filhos a trazer-nos esses espelhos, não é? Quantas vezes, acho que falámos também no episódio anterior, de repente estou ali em debate com uma criança e é um espelho sobre a minha incapacidade e aquele debate que já não é bem debate, que já é mais dar-lhe uma ordem e não querer ouvir, quanto não é a minha incapacidade de realmente no passado não ter sido também ouvido e de não ter sido capaz de debater e de ser capaz de chegar a entendimentos de uma forma mais
amorosa ou mais o diálogo, né? Sim. E ou ter-me calado ou então ter partido tudo, entre aspas, né? Tipo, só feito o que eu queria e não foi tanto o meu caso, foi mais o calar e aceitar e pronto, e o querer passar isso às crianças não está correto, o querer que elas façam como eu fiz, quando eu consigo ver, ok, mas o que eu fiz não está bem, porque eu calei-me demasiado em criança, e isso em adulto teve consequências. Claro. Eu depois em adulto tive algumas dificuldades com a minha afirmação em debate comum, não é? Como qualquer adulto tem de ser capaz, numa situação de na rua colocam-te em xeque, tu tens de ser capaz de debater uma situação, vais ter de o fazer, e o congelar e simplesmente... Sim, quantas vezes eu própria não me calei porque nem conseguia sequer, não sabia, não é? Fazer esse debate, era submissão, tipo, ok, acatava uma ordem e tinha que ser a boazinha, não é? Exato. E voltando aos espelhos, eu sinto que não são só as crianças que são espelhos. Em todas as relações que nós atraímos, amizades, de colegas de trabalho, de colegas disto, de colegas daquilo, há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa que o outro te vai trazer. E muitas vezes é pelo incómodo. Quando aquela pessoa incomodou, já bateu à porta. Já bateu à nossa porta. Ok, eu tenho que ir no incómodo, e também muitas vezes quando vês algo fantástico naquela pessoa e elogias, inclusive, é comum agora no meio, nas pessoas com quem nós vamos nos dando, também nos dizerem o que vês em mim é o que está em ti também. E isso é fantástico depois de começar a perceber, pois é, eu também sou uma pessoa tipo bondosa ou simpática, ou alegre, ou comediante, whatever, o que for que estamos a ver naquela pessoa. E é isso, não é? E as relações são mesmo acerca disso. Nós estamos todos mesmo numa grande sala de espelhos. E no outro dia, e vou dar este exemplo porque achei interessante, nós no sábado, lembras-te que apanhámos pessoas simpáticas na biblioteca, depois apanhámos pessoas simpáticas no Auchan, no parque. Sim, pessoas que sem estarmos à espera, nos queriam mesmo ajudar e saíram do normal do seu caminho, não é? E foram dar um passo extra para nos ajudar, para realmente fazer acontecer. Não, e do normal de cara fechada, má disposição, não é? Sim. Aquelas coisas que às vezes nós, fogo, não precisava nada disto hoje. Mas lá está, quando nós também estamos noutro nível, nós também vamos atrair e ver esses espelhos belos, não é? À nossa volta. E no sábado foi mesmo um dia em que nós dissemos, poça, realmente hoje foi, olha, só pessoas prestáveis, simpáticas, bondosas, e ficámos mesmo, uau, ainda bem, isto é uma validação, não é? Também daquilo que estamos a emanar, não é? Sim, sim, acredito nisso, é a vibração, não é? E valida um pouco o facto de estarmos realmente a vibrar um pouco muito mais, não é pouco, muito mais alegria, mais bondade, mais fluidez, mais oferta, sem objeto e sem pretender receber de volta o que quer que seja, atrai o mesmo. Portanto, é a tal lei da oferta oculta de que se fala, não é? Oferece sem querer nada em troca, e que o universo trará aquilo que tu necessitas e tratará de ti. E é isso que tem acontecido, não é? No fundo, quando estamos mais disponíveis também a dar, e não digo dar demais, não é? Quando ok, eu dou. Sim, uma regra importante, dás o que podes a quem merece. Exatamente. É preciso sentir. Mas quando dás com esse sentir, e o universo é tão bondoso e em dobro ou em triplo, não é? Porque nesse dia foram para aí umas 3 ou 4 pessoas, portanto foi mesmo uau, sim, abundante, não é? Que abundante que foi. Então é assim muito bonito. E agora assim mais para terminarmos, quais é que achas que seriam assim as questões que nós poderíamos deixar para as pessoas que nos vão assistir, de forma a também fazerem uma avaliação da sua, quem está numa relação ou quem quer uma relação, o que é que precisa de ver em si para não atrair mais do mesmo, não é? Pronto, se calhar o mais imediato e mais simples é, recentemente,
que situações é que possam ter sido esse espelhar de situações antigas ou de situações que são minhas e que vêm de trás e que eu reagi de uma certa maneira, e que eu possa olhar agora e perceber, ok, se calhar quando esta pessoa me trouxe isto, eu reagi assim, se calhar aquela pessoa também estava ali um bocadinho fora do seu sítio, mas ok, trouxe-me isto, não é? Porque é que esta pessoa me trouxe isto? O que é que eu tenho de ver? Ok, tenho de ver que se calhar lá atrás eu não olhei para alguma coisa, ainda estou a comportar-me como comportava há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5, o que for, quando era criança. Portanto, esse é o exercício talvez mais simples. O outro é a repetição de padrões. É o que é que eu faço recorrentemente quando alguma situação ocorre, quando estou, por exemplo, ainda há bocado falamos, quando acontece algo no trânsito e eu reajo de uma forma muito violenta, ou quando na rua me acusam de alguma coisa ou acontece alguma coisa e eu fecho-me e fico completamente bloqueado, não sou capaz sequer de discutir, fico super nervoso, quer que seja. Portanto, quantas vezes é que isto acontece e porquê é que acontece? Sim. Porquê é que eu não estou a olhar? Porquê é que eu estou a comportar-me assim enquanto adultos? Estamos a falar para adultos, Sim, não é? sim, sim. Portanto, estes são os dois exercícios talvez simples que eu recomendo alguma reflexão, não é? E realmente tentar quase escrever, ok, de onde é que isto poderá vir? E um exercício que eu faço às vezes é perguntar 5 vezes porquê. Ok, eu reagi assim, porquê? E porquê desse porquê? E o porquê desse porquê? Até chegares eventualmente a uma certa raiz, ou mesmo depois não chegas ao quinto, mas depois já sabes, ok, isto vai por aqui afora e já sei que vai bater ali. Sim. E esses porquês às vezes é porque sou uma coitada, não é? O porquê vai dar ao mesmo, que é a vítima. Porque é que eu me sinto uma vítima? Okay. O que é que me fez sentir? Qual é a raiz disso? Isso. É a criança, não é? É na criança que eu vi isso. Então, ok, é para aí que eu tenho que me virar, não é? E é isso. E há uma coisa muito importante de entender, que é a vida muda a cara, mas o espelho é o mesmo. A situação muda a cara, mas a situação vai debater exatamente à mesma raiz do meu problema. Então, é exatamente essa questão, que é o que é que eu ainda não estou a ver? Porquê? Fazer essas reflexões, isso escrever. E é muito importante esses exercícios de consciência, porque se eu estou na roda do hamster, nas rotinas e nananã, eu não vou ter tempo para ter consciência. E quando eu não tenho consciência, pronto, é o destino, é o que chamamos de destino, não é? Sim, não vale a pena queixarmos de que não somos felizes, ou que se não fazemos tempo para o tentar. Portanto, não vai ser, não vão ser os outros a fazer-nos felizes se nós temos algo para trabalhar em nós. E todos temos algo para trabalhar em nós. Portanto, se querem realmente ser felizes, arranjem tempo. Para vocês próprios. Sim, para vocês. Porque muitas vezes a raiz é essa. Eu não tenho autoestima, não tenho amor próprio. Então eu aceito migalhas. Eu vou para as relações e aceito homens casados. Estão indisponíveis, mas pronto, eu aceito o caixinho, não é? Como costuma dizer. Mas depois vão aceita queixar uma vibração mais baixa, não é? Não, queiram mais. Aceitem. De certeza que todos já tivemos aqueles momentos em que nos sentimos era mesmo isto, se isto fosse sempre assim. Não vai ser sempre assim, mas se calhar pode ser mais assim. Sim. Podemos puxar-nos para cima, podemos não deixar cair sempre cá para baixo. Não é? Exatamente. Então o que é que temos que mudar? E começa com esta autoanálise. Ok, vamos analisar passo a passo, e há imensos. Portanto, a autoanálise é nessa incapacidade. Há muitas terapias. Há muita terapia, há muita psicologia é válida, constelações familiares são válidas, tantas outras. Hipnoterapia, enfim, tanta coisa que há por aí, ou seja, não é desculpa para. E até conteúdo gratuito que é útil. Como este. Exato. Portanto, há muita coisa que nós só não tem acesso quem não quer, porque hoje em dia com a internet, com as redes sociais, com podcasts, com 30 por uma linha. Tal como se encontra muita baixa vibração, também se encontra. Fazendo as pesquisas certas, encontra-se muita alta vibração. Sem dúvida. Há muito bom conteúdo também e muito boa gente. E pronto, terminamos este podcast desta forma, a responsabilizar-te por procurares algo que te faça estar mais perto de quem tu és em essência, de quem tu és realmente, e estar mais perto também de ti enquanto adulto. Se gostaste deste conteúdo, deixa-nos os teus comentários, partilha com quem achas que
que vai fazer sentido, que precisava mesmo de ouvir esta mensagem. Sim, não te esqueças de seguir, fica atento aos próximos episódios e reflete no que precisas de refletir. Estamos aqui. Até breve. Até breve. Qualquer dúvida que tenhas, qualquer preocupação, questão, etc., também nos podes contactar através das nossas redes. Sim. E até breve. Beijinhos.